Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Nós leremos o capítulo 3, versos 1 ao verso 2. O texto diz assim, da palavra do Senhor: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que nos dê o entendimento dela pela ação do Teu Espírito. E aqui mais uma vez apelamos a Ti pelas Tuas misericórdias, porque carecemos delas. Estamos cientes da nossa incapacidade para determinarmos qualquer resultado espiritual. Está em nós também a incapacidade de resolver questões a partir de nós mesmos. Carecemos da Tua misericórdia e diante da Tua palavra confiamos que o Senhor tem algo a falar conosco nesta noite. E te pedimos por isto, confiados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez nunca vimos tanta polarização política no nosso país. Estamos testemunhando neste momento altos níveis de revoltas, altos níveis de confusões, de ansiedades, de desarmonias, de insultos, de difamações, principalmente contra as autoridades instituídas dos três poderes da República. E tudo isso tem acontecido por uma percepção básica de que tem havido uma crise moral e uma crise ideológica por parte dos nossos governantes. E isso está acontecendo justamente no momento em que estamos atravessando uma séria pandemia, onde milhares de pessoas já perderam suas vidas, enquanto outras estão neste momento enfrentando o luto. E todas estas situações envolvendo polarizações políticas no meio de uma pandemia têm trazido várias consequências para a sociedade. Uma delas é que igrejas em todo o país têm sido, por força de decretos estaduais, municipais, fechado as suas portas e não tem sido possível receber vários membros para prestarem cultos a Deus, em ambientes de realizações públicas. E esta situação toda de fechar as portas por conta de determinações das nossas autoridades tem causado ainda mais confusão. E no meio de toda essa confusão, várias interpretações têm sido feitas a respeito delas. Uma das interpretações que tem sido feitas é uma interpretação política. Alguns estão olhando para tudo o que está acontecendo e dizendo que tudo isso está acontecendo contra aquilo que está previsto na Constituição, quando temos a liberdade de expressarmos a nossa fé no meio de uma sociedade democrática. Outros não discutem e não interpretam o que está acontecendo hoje na sociedade por esse viés político, estão preferindo um viés mais conspiratório, dizendo que tudo o que está acontecendo para pressionar o governo federal a atender às demandas dos estados e das prefeituras, além desta pandemia. Outros estão interpretando tudo o que está acontecendo por um viés ideológico, dizendo que a estratégia dos governantes é de fazer com que o povo dependa cada vez mais do Estado, e assim o Estado possa fazer aquilo que ele quer, mesmo que seja contrário ao pensamento da população. Outros interpretam este momento com um viés religioso, dizendo que o que está acontecendo, na verdade, não é um problema político, não é um problema conspiratório e nem um problema ideológico, é um problema de natureza religioso, e interpretam a situação como sendo um momento de perseguição contra a igreja, e que tudo isso está acontecendo para que o ministério do anticristo seja instituído no mundo. Outros, contra todas essas perspectivas, estão analisando o cenário dizendo, não, o que as autoridades estão decidindo, inclusive privando as igrejas de prestarem seu culto público a Deus, é por causa de um problema sanitário que está atingindo a todos, independente da sua convicção política, independente da sua convicção ideológica, independente de qualquer realidade hoje religiosa. O que está acontecendo é um problema de saúde pública. E problemas de saúde pública interferem na vida da população como um todo. E para tentar conter um pouco desta pandemia,
As autoridades estão, sim, decretando o fechamento de muitas igrejas, dentre todas as outras áreas da sociedade. E todas essas perspectivas, elas estão hoje ocupando debates e discussões em várias esferas. Na esfera civil, também eclesiástica, dentro da igreja, através de muitos debates e discussões acaloradas em grupos de WhatsApp, e também no ambiente das nossas famílias, dividindo opiniões, separando as pessoas, causando constrangimentos. E este é um momento bastante sério, de muita confusão, quando na verdade deveríamos estar todos unidos, como sociedade brasileira, no combate a esta pandemia do vírus Covid-19, que é um problema sério que está atingindo toda a nossa sociedade, e no meio de toda esta crise estamos vendo dificuldades por parte das nossas autoridades, e nós, como igreja, perguntamos para nós mesmos como nós devemos nos portar, como devemos lidar com toda esta situação. A resposta bíblica é simples, é clara e também objetiva. Portanto, o meu objetivo aqui, ao expor esse texto de Paulo, a Tito, capítulo 3, verso 1 ao 22, ao verso 2, é de nos fazer lembrar que devemos praticar obras que testemunham, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus em nós. E é exatamente isso que Paulo está tratando aqui com o seu companheiro Tito, que se encontrava na ilha de Creta. Se observarmos bem o final do livro de Atos, termina a história com Paulo preso em Roma, na sua primeira prisão ali em Roma. Ele tinha expectativa de que seria liberto, e foi liberto daquela prisão em Roma, por decreto de Nero, e ele então passou a continuar exercendo o seu ministério missionário entre várias igrejas. Ele, durante esse período, logo depois que ele saiu da prisão, ele passou pela cidade de Éfeso e deixou ali Timóteo. Depois ele passou pela cidade, pela ilha de Creta, e deixou ali Tito. Ele pregou o evangelho durante esse período em que ele esteve na ilha de Creta, e o deixou lá para colocar em ordem as coisas restantes, naquele momento de intensas perseguições da igreja, no momento em que a crise no Império Romano havia se agravado, e no meio de toda essa crise, Paulo deixa Timóteo na cidade de Éfeso, deixa Tito na cidade na ilha de Creta, e depois ele vai para uma região chamada Acaia, e ali de Acaia ele então escreve esta epístola para Tito, que se encontrava na ilha de Creta, a fim de orientá-lo quanto ao padrão de vida cristã em relação à sociedade em geral. E a causa daquilo que Paulo está orientando a Tito se encontra no capítulo 1, versos 1 a 3. Ele mostra a pessoa do Senhor Jesus e a necessidade do seu testemunho alcançar todas as pessoas. E o propósito nesta causa era exatamente de colocar em ordem todas as coisas restantes, como ele diz no verso 5 do capítulo 1. E é nesse sentido que nós vemos em todo o capítulo 1 de Tito, ele mostrando para Tito a necessidade de constituir presbíteros para a igreja, para que os falsos mestres fossem calados, para que a influência dos falsos mestres fosse interrompida no meio da igreja. No capítulo 2 nós vemos Paulo mostrando para Tito, a partir de Tito para toda a igreja, qual deveria ser a conduta de todos esses presbíteros e os demais membros da igreja em relação à sociedade de uma forma geral. E então no capítulo 3 nós vemos aqui Paulo orientando Tito sobre a conduta que esta igreja deveria ter para com diversos setores da sociedade civil daquela época. Então, olhando novamente para a passagem do nosso texto, Tito capítulo 3, verso 1, verso 2, eu estou dividindo essa passagem em duas partes. A primeira, no verso 1, Paulo demonstra a conduta dos deveres dos crentes para com aqueles que governam. Então, a conduta dos deveres para com aqueles que governam. No verso 2, Paulo demonstra qual é a conduta da boca dos crentes em relação àqueles que também governam. Duas questões muito importantes que Paulo está lembrando à igreja aqui, naquele contexto de tanta dificuldade, e também eu quero também trazer à memória de todos nós o nosso dever neste momento tão delicado, tão sensível, no qual todos nós estamos atravessando. Vamos ler novamente o que diz o verso 1 do capítulo 3. Paulo começa dizendo: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam,
às autoridades. A primeira palavra que Paulo usa aqui é lembra-lhes, porque o assunto já tinha sido tratado na igreja quando Paulo esteve pregando o evangelho lá. Paulo, naquele contexto, ensinou os crentes sobre o dever deles para com aqueles que governavam, exigindo que eles se sujeitassem às autoridades constituídas. Então, por alguma razão, talvez por causa da perseguição, os crentes estavam se esquecendo deste dever. Talvez eles estavam sendo pressionados a desistirem deste ensino, ou talvez duvidando daquilo que tinham recebido por parte do ensino do apóstolo Paulo. Os cretenses tinham sido dominados pelos romanos com muita violência. E certamente por causa disso, eles tinham dificuldades para compreenderem a estrutura de governo e o papel de cada um debaixo dessa estrutura de governo. Nós vemos em toda a epístola, no capítulo 1, verso 6, Paulo aqui tratando uma necessidade daquela igreja, porque havia um problema dos filhos não aceitarem se sujeitar aos seus pais, e ele trata isso no capítulo 1, verso 6. Depois, no capítulo 1, verso 9, Paulo diz a Tito que aqueles que estavam para serem ordenados, instituídos como presbíteros na igreja, deveriam se apegar à palavra fiel, ou seja, eles deveriam se sujeitar à autoridade das Escrituras, porque pela autoridade das Escrituras e somente por ela, os presbíteros fariam calar os falsos mestres. Também lemos no capítulo 1 ainda, no verso 10, ele dizendo que os falsos mestres, e aí contrário à conduta dos cristãos, eles eram insubordinados, eles não aceitavam lei de ninguém. Eles não aceitavam, de maneira alguma, se colocar debaixo da autoridade de qualquer pessoa. No capítulo 2 de Tito, verso 5, Paulo orienta que as recém-casadas, elas devem se sujeitar aos seus maridos. Elas tinham que ser orientadas, ensinadas pelas mais velhas, a se sujeitarem aos seus maridos. Também vemos no capítulo 2, verso 9, a orientação de Paulo para que os funcionários, os servos, eles se sujeitassem aos seus patrões. Ainda no capítulo 2, verso 15, vemos que os membros da igreja deveriam respeitar a autoridade do seu pastor. E quanto às autoridades civis, Paulo foi enfático no capítulo 3, verso 1, que se sujeitem aos que governam as autoridades. Veja que nos 3 capítulos o apóstolo Paulo está tocando neste assunto, porque era uma dificuldade enfática, notável no meio da igreja. A dificuldade de se sujeitarem às autoridades, reconhecendo qual era o seu dever diante delas. É claro que este princípio universalmente obrigatório não é absoluto ou ilimitado, pois há exceções quando essas autoridades exigem a nossa desobediência para com Deus. Temos sim o dever de obedecer àqueles que governam, mas antes nós temos o dever de obedecermos a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, e nós, como igreja, devemos obediência em primeiro lugar ao Senhor. Isso não significa dizer que quando as autoridades não exigem a nossa desobediência a Deus, não devemos nos sujeitar às autoridades. Ser um transgressor da lei é a prática dos incrédulos, não a prática dos crentes. Por isso Paulo está aqui exortando a igreja para que se sujeitem às autoridades. Os falsos mestres eram insubordinados. Contudo, os crentes em Cristo Jesus não devem ser insubordinados, devem ser submissos às autoridades constituídas. Então, na sequência, ainda no verso 1 do capítulo 3, ele completa esta exortação, ele dá a ordem geral, dizendo que os crentes devem se sujeitar às autoridades. E a pergunta é, como os crentes devem se sujeitar às autoridades? A resposta está ainda aqui na segunda parte do verso 1, quando ele diz o seguinte: sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Ao descrever os falsos mestres daquela ilha, Paulo descreveu aqueles cretenses, como aqueles cretenses eles eram vistos, desde muito antes dos dias de Paulo, pois fez citação de um profeta cretense pagão chamado Epimênides, do século VI a.C. No verso 12 do capítulo 1 nós lemos: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aqui Paulo está descrevendo os moradores de Creta como sendo mentirosos, como sendo enganadores, obstinados e cruéis, daí porque eles são chamados de feras terríveis, e também de preguiçosos.
pessoas que evitavam o trabalho. Por isso Paulo aqui faz a citação desse profeta antigo, dizendo que, veja, uma fama bastante antiga de que os cretenses eles eram preguiçosos, ventres preguiçosos. A sujeição dos crentes aos que governam é descrita em termos de obediência, respondendo às leis com prática de boas obras. Paulo fala isso no capítulo 2, verso 7, também no verso 14, no capítulo 3, verso 8, no verso 14. Paulo está enfatizando aos crentes que, a despeito do comportamento dos pagãos, dos incrédulos, dos ímpios, os crentes deveriam ser caracterizados, descritos, conhecidos na sociedade, não como eles, mas como aqueles que praticam boas obras, aqueles que oferecem contribuição e colaboração para que a sociedade possa ser melhor organizada e oferecer a todos um ambiente mais tranquilo de paz para todos. As boas obras aqui são o exercício da fé, cujo testemunho glorifica a Deus através de uma conduta que segue a referência moral do Senhor Jesus Cristo. Sobre essas obras, lemos em Mateus capítulo 5, versos 16 e 17, que os crentes são como luz no mundo, e eles devem ser conhecidos por tais obras, obras estas que leva ou que induz a sociedade a glorificar a Deus que está nos céus. Essas são as obras que testificam da nossa fé e da nossa sujeição a Cristo. É nesse sentido que no verso 2, Paulo orienta a não difamarem a ninguém, nem serem altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E aqui no verso 2, Paulo agora, uma vez que ele enfatiza a conduta dos nossos deveres para com aqueles que governam, Paulo agora orienta a conduta da nossa boca para com estes que exercem autoridade na sociedade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: não difamem a ninguém. Isso não deve ser entendido como uma proibição de protesto contra o mal e contra os homens maus. Para isto, há livres manifestações pacíficas, processos judiciais e investigações por órgãos competentes previstos em lei. O que Paulo proíbe aqui é o ato de difamar, de espalhar especulações a terceiros, que prejudicam a reputação moral de alguém, atribuindo culpas sem fatos ou provas. É sabido de todos nós, em redes sociais, a quantidade de pessoas que se ocupam caluniando, difamando autoridades sem provas, por ouvir de terceiros e impulsionados emocionalmente por aquilo que ouvem, entram num regime de difamação e de calúnia contra as autoridades, e os crentes não devem se comportar assim. Aliás, além de proibição bíblica, este é um ato descrito como crime no Código Penal brasileiro, artigo 138, como crime contra a honra de uma pessoa. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal Brasileira, para nós que somos cristãos, não é uma liberdade para violarmos o preceito bíblico. E claramente a palavra de Deus diz que nós não devemos nos posicionar diante das nossas autoridades, difamando cada uma delas. A segunda coisa que Paulo trata aqui, além de proibir que os crentes usem a sua boca para difamarem as autoridades, é que eles não sejam altercadores. A palavra altercador aqui é uma tradução de uma palavra grega que significa não lutadores, aqueles que se abstêm do combate. Eu aprendi com a minha mãe, quando eu era menor, quando eu era criança, que quando um não quer, dois não brigam. Aqueles que são altercadores, eles não perdem oportunidade para brigar. Eles estão sempre prontos para brigarem. Paulo está tratando o assunto no contexto da linguagem e está relacionando aquilo que ele disse antes. Ou seja, o contexto aqui de ser altercador não é no enfrentamento físico, é no enfrentamento linguístico, com as nossas palavras, difamando, combatendo, lutando com as nossas palavras. O cristão, ele deve ser sempre pacífico, não contencioso e combativo, que está sempre procurando uma controvérsia ou um argumento para discutir, que é resistente, que é intolerante, que é teimoso, pensando que está sempre com a razão, ou um crítico persistente,
combativo, que promove confrontos e perturba os sentimentos, promovendo mais divisão do que união. Este não é o papel da igreja, este não é o nosso papel, essa não deve ser a nossa conduta para com aqueles que governam. Paulo claramente diz que não difamem e que não sejam altercadores. O cristão deve ser exatamente o oposto aqui. Isto, é claro, não significa que ele não deva reivindicar o que é justo ou persistir em suas convicções morais de fé ao recusar elogiar o mal, mas que o que depender dele busca a paz e estimula outros a serem pacíficos. Se porventura formos provocados a abandonarmos a nossa lealdade para com Deus, nós iremos nos posicionar, nos recusando a prestigiar o mal, a elogiar as condutas corruptas. De forma alguma nós usaremos a nossa boca para validarmos, para ratificarmos, para participarmos passivamente de condutas injustas da nossa sociedade. Paulo não está tratando sobre isso, mas o que Paulo está aqui proibindo é que nós usemos a nossa boca para procurarmos o tempo todo confusões, dividindo relacionamentos, difamando as nossas autoridades e participando de debates que não constroem o bem, pelo contrário, só constrói o mal, pois uma liderança só pode exercer a sua função adequadamente se houver aqueles que respeitam e se sujeitam. E Paulo está aqui recusando que a igreja, quando não está sendo pressionada a negar a sua fé, que ela se posicione como praticante de boas obras, inclusive no uso das suas palavras. Ao contrário desse tipo de conduta, Paulo diz, ainda pensando na linguagem, ele diz que os crentes devem ser cordatos, dando provas de toda cortesia. Diante de ataques e de insensibilidades, nós devemos dar provas de moderação, de tolerância, de paciência e de consideração. Os crentes não devem ser indelicados, mas ter boas maneiras de tratar aqueles que ocupam posições de autoridade, de modo que sejam estimulados a fazerem o bem. Se nós formamos uma sociedade que está o tempo todo atacando as nossas autoridades, que está o tempo todo difamando as nossas autoridades, que não contribui com obras que dignificam o nome do Senhor na sociedade, com obediência, com tolerância, com passividade, investindo em pacificação dessa sociedade, elas não serão estimuladas a fazerem o bem, elas serão estimuladas a fazerem o mal. E a igreja, mais do que qualquer setor da sociedade, tem uma posição, eu diria, privilegiada, mas também de maior responsabilidade, porque ela está representando o governo de Deus na terra. E é nesse sentido que a sua luz deve brilhar, não ao lado daqueles que estão tumultuando, causando confusões e aumentando a crise das nossas autoridades no combate, por exemplo, da pandemia na qual todos nós estamos vivendo. A igreja deve se posicionar com autoridade, pregando a palavra de Deus, e deve ser conhecida por praticar boas obras, dentre as quais Paulo cita, deve ser cordata, dando provas de toda cortesia, ou seja, deve ser gentil, ela deve ser sensível para com as autoridades. E Paulo conclui dizendo aqui que a igreja, ela deve se portar assim para com todos os homens. Ele diz isso no final do verso 2. Aqui Paulo indica com quem os cristãos devem oferecer essas condutas. Claramente diz Paulo, para com todos os homens. Para com todos os homens. Isto é o oposto daquela atitude seletiva que havia antigamente, judeus, gentios. Hoje, pensando no nosso contexto, entre crentes e também descrentes, se a pessoa é crente, tudo bem, se ela não é crente, eu serei uma oposição. Paulo está aqui quebrando qualquer conduta de seletividade ao dizer, também nesse sentido, para com todos os homens, que a igreja não pode ser seletiva do ponto de vista partidário, ideológico, de A, de B ou de C. Esse não é o papel da igreja, de se juntar com a esquerda, com o centro ou com a direita. Nós não temos partido,
Nós formamos um só povo na face da terra, o povo de Deus. Os nossos valores são os valores definidos pela sua palavra e somos guiados pelo Espírito Santo a proclamarmos a paz, a proclamarmos a justiça, a nos submetermos às nossas autoridades, honrarmos aqueles que estão ocupando cargos de autoridade, mas também nos opondo com a nossa boca e com os nossos atos à corrupção, à injustiça, mas nunca tomando partido político e ideológico. Este não é o papel da igreja, esse não é o nosso papel. Nós pregamos a verdade, nós pregamos a justiça de Deus, e a nossa conduta é uma conduta, como eu já disse, que segue exatamente a referência do Senhor Jesus Cristo. E isso só faz sentido se entendermos que a obediência a tais determinações é a Deus em primeiro lugar. Nós só conseguimos nos sujeitar e aceitar sujeição às nossas autoridades quando as nossas autoridades que ocupam posições de poder não são aquelas que nós gostaríamos. Nós só aceitaremos isto se nós entendermos que a nossa obediência em primeiro lugar é a Deus. É a Deus. Certamente na história do Brasil todos já acompanharam, diversas autoridades já assumiram o poder máximo executivo do nosso país. Pessoas de várias linhas ideológicas. O que Paulo está dizendo a respeito da liderança, das autoridades, é que a igreja deve oferecer uma sujeição racional e inteligente para com aqueles que ocupam cargos de autoridade. Essa conduta deve ser para com todos, todos os homens, de todos os poderes da República Brasileira, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. A nossa posição e a nossa conduta deve ser outra, aquela pautada pelos valores e os verdadeiros valores do reino de Deus. A igreja não é palanque político. O pastor não é aquele que se ocupa com pregação político-ideológica. A igreja é o lugar onde as pessoas buscam refúgio da presença de Deus, prestam culto, e o pastor deve se ocupar, sobretudo, em pregar a palavra de Deus, e orientar a igreja exatamente como a palavra de Deus ensina. Eu quero concluir essa mensagem trazendo duas considerações aqui, em face de tudo aquilo que nós ouvimos nessa ocasião. Em primeiro lugar, o fundamento dessas afirmações está no fato de que, como crentes, já fomos tolos e desobedientes. Paulo deixa isso bastante claro no verso 3 do capítulo 3 de Tito, ao dizer: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O fundamento de Paulo aqui, ao reivindicar essa conduta, é que nós já fomos assim. Nós já nos comportamos assim, mas agora estamos salvos por Jesus Cristo. É o que ele diz no verso 4 ao verso 7 do capítulo 3. Quando, porém, ou seja, quando Cristo veio, ele alterou essa condição. Ele nos deu uma nova perspectiva. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo essa esperança da vida eterna. Ou seja, qual é o fundamento de Paulo? É que uma vez salvos e convertidos pela graça de Deus, agora diante das autoridades pagãs, mesmo pagãs, a nossa conduta não será aquela semelhante de pessoas que antes viviam na desobediência e também viviam na loucura, na tolice, nécios, conhecidos como desgarrados, assim como os falsos mestres cretenses, que eram insubordinados, que não aceitavam autoridade sobre suas vidas. Este é o fundamento teológico que Paulo descreve aqui. E esta obra do Senhor Jesus, ela é determinante para uma mudança de conduta e para uma orientação ética por parte da igreja, porque Jesus cumpriu todos os
requisitos da lei. Viveu debaixo de governos de homens, tanto de judeus no Sinédrio, como também de romanos, debaixo do Império Romano. De tal modo que os membros do Sinédrio, quando Jesus foi preso, eles tiveram que mentir contra Jesus, porque não encontraram em Jesus culpa. Eles foram muito mais guiados pela inveja do que pela justiça. Da mesma forma, Pilatos reconheceu que não havia nada que pudesse justificar qualquer condenação a Jesus. O próprio Pilatos, que era um representante do Império Romano, que era um representante das leis dos imperadores, dos dominadores, ele mesmo reconheceu que Jesus viveu debaixo desse governo, de tal modo que o próprio Império Romano não tinha e não encontrou nada para que o condenasse. Jesus é a maior referência que temos de um homem que viveu em dias de perseguições por parte dos judeus e também por parte dos romanos, os dominadores, o império que estava em vigor naquele período. E Jesus viveu com uma conduta moral ilibada, exemplar e inspiradora para todos nós. Jesus foi acima de tudo isso, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Acima de qualquer autoridade, como ele disse para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do alto você não tivesse recebido. Jesus reconhecia que acima de Pilatos havia o Pai, o Deus a quem ele, em primeiro lugar, prestou contas da sua vida. Ele nos libertou do estado de rebelião, iniciado a partir da queda. Desde a queda, quando Adão desobedece a Deus, a raça humana vem sofrendo essa tensão de ser desobediente, insubordinada e também de ser obediente, que é o requisito da palavra de Deus. E nós sofremos essa tensão, eu e você. A nossa vontade é de nos rebelar, é de resistir à autoridade, é de difamar a autoridade, é de não sermos cordatos para com elas e de fazermos tudo o que for possível para prejudicar o exercício do seu mandato, o exercício da sua autoridade. Porque nós carregamos uma natureza terrível, pecadora. Porém, a graça de Deus se tornou manifesta a favor de todos nós. E é por esta graça que nós encontramos sabedoria e forças para vencermos as tentações da nossa natureza e nos comportarmos na sociedade assim como Deus é glorificado. Jesus também nos ensinou submissão e respeito às autoridades, quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não ensinou nada contrário daquilo que Paulo está ensinando aqui. Em segundo lugar, para muitos cristãos este conceito é difícil de aceitar, muito difícil, quando percebem abusos, visto que há muitos homens perversos em posições de autoridade, legalizando a corrupção, premiando a impunidade e tornando a estupidez, a grosseria, a insensibilidade um guia para se governar. Mesmo assim, Deus ainda nos chama a obedecer às autoridades civis. Eu concordo com John Stott quando disse que os cristãos não são anarquistas ou subversivos. Não somos revolucionários, nos unindo às massas para usurparmos a autoridade daqueles que governam. Pelo contrário, devemos ser um povo que contribui com as boas obras, como Paulo enfatizou nessa epístola, e que se sujeita por dever de consciência às autoridades, como ele disse na epístola aos Romanos, no capítulo 13, verso 5. Porque nenhum homem, jamais ascendeu a qualquer posição de autoridade, à parte dos planos soberanos de Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele quem remove reis e estabelece reis, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, diz o profeta Daniel no capítulo 2, verso 21. Portanto, em momentos como este que estamos vivendo, lembremos, meus irmãos, que é o nosso primeiro dever nos sujeitar e respeitar as nossas autoridades. E isso começa em casa, das mulheres para com seus maridos, dos filhos para com seus pais. Isso também deve estar presente na igreja, dos membros para com seus pastores, presbíteros e diáconos, que são os oficiais devidamente eleitos. Também da igreja para com o presbitério, no contexto nosso, este presbitério para com o sínodo e todas as igrejas
para com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e na sociedade para com aqueles que ocupam posições de autoridade, dos três poderes da República, orando por elas, como disse Paulo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele completa no capítulo 2, verso 3 de 1 Timóteo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Que essas palavras nos guiem e determinem a nossa conduta nesta sociedade, no momento em que nós estamos vivendo, olhando para as nossas autoridades, reconhecendo a nossa conduta para com elas, de nos sujeitar, de obedecer, oferecendo com as nossas palavras, não palavras que lutam, que difamam, mas palavras que estimulam o bem que elas devem praticar. Que Deus abençoe assim a vida de todos nós e que, como igreja, sejamos de fato luz nessa sociedade que se encontra nas trevas. Oremos.